Graças a Deus, aleluia. Boa noite a todos, irmãos. Recebam todos a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estão todos bem? Estão todos bem? Graças a Deus. Mesmo você não estando, vale muito a pena pela fé declarar que você está bem. Desejo orar um pouco mais, mesmo sentados, feche seus olhos, incline a sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai, te glorifico, rendo ao Senhor toda a honra e toda a glória. A sua palavra, Senhor, está aqui nesta hora. Eu a apresento, Senhor, para que tenha um alcance, meu Deus, total, não só dos irmãos que estão presentes, mas todos aqueles que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, Senhor. Que seja a tua paz e que teu Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, abra suas Bíblias em João. Evangelho de João, capítulo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos falar sobre algumas impossibilidades que muitas das vezes se deparam e existem nas nossas vidas. Talvez você, por certo, já se deparou em vários momentos da sua vida diante de alguma situação que você buscava, e muitos ainda buscam, a solução, a resposta, a vitória, e parece que essas coisas não acontecem. Às vezes nós somos meio que forçados a entender que o que é bom parece que não é para nós, mas é para nós porque o nosso Deus é um Deus bom. Aleluia. Você pode já começar dizendo: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E é isso que nós veremos hoje, irmãos, com a graça do Senhor. Desejo ler com vocês o versículo de número 43. Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. Aleluia, louvado seja Jesus. A Bíblia Sagrada diz assim: e tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você pode no 2 dizer comigo a parte B desse versículo: Lázaro, vem para fora? 1, 2. Lázaro, vem para fora. Acho que a gente pode fazer um pouquinho melhor. 1, 2, já. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos se deparam, irmãos, com esse texto, se transportando para o momento aonde a Bíblia diz que em uma pequena aldeia chamada Betânia existia uma família, e esta família, tudo ia bem, tudo ia plenamente bem, até que o dia mau bateu a porta. É aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o dia mau chega para todos. E nós nunca sabemos o dia mau quando vai chegar. Porque se nós soubéssemos, nós nos tomaríamos decisões para poder resolver ou calçar as dificuldades que chegariam com este dia mau. A Bíblia mostra que entre Jesus e a família de Lázaro, eles tinham e mantinham um relacionamento muito lindo, ao ponto de nós percebermos, pela mensagem que Jesus recebe quando está em Jerusalém, uma distância de aproximadamente 3 quilômetros dessa pequena aldeia de Betânia. No contexto geral das Escrituras Sagradas, a Bíblia vai dizer que a casa de Lázaro e das suas 2 irmãs, Marta e Maria, era como se fosse uma hospedaria.
um pequeno hotel onde Jesus ficava. E deixa eu dizer para vocês, tem casas que ficamos, quem já foi hospedado em alguma casa, irmãos, que é maravilhosa. Jesus fazia questão de todo momento, ou de todo tempo, quando ia para esta região, ficar com Marta, Maria e Lázaro, seu irmão, junto com os seus discípulos. Jesus brigava com qualquer um, porque eu imagino que todos desejavam ter Jesus na sua casa. Mas Jesus era muito bem-vindo na casa de Lázaro. E quando a gente é bem-vindo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente volta. Não é, irmãos? Quando cuida bem da gente, a gente volta. Principalmente se cuidar bem pela boca. Eu me recordo, quando Deus me deu essa mensagem, durante o dia de hoje, que eu e a pastora e as crianças, que não são mais crianças, né, são adultos, na nossa trajetória de missão, a gente já ficou em várias casas. Já ficamos em várias casas. Desde casas de irmãos com condições um pouco melhoradas, como também na casa de irmãos com condições financeiras bem pequenas. Mas deixa eu dizer para vocês, na casa de quem tinha e tem um pouco mais, havia um quarto reservado para nós, havia um carro de luxo, muitas das vezes para nós andarmos. Os almoços, os jantares, os cafés eram, às vezes, bem diferentes, porque, além de sermos visita, aquela casa podia fazer um pouco mais. Então, nós também já ficamos em casas muito simples, de irmãos com condições financeiras muito pequenas, baixa. Mas deixa eu dizer para vocês, os dois lugares físicos tinham distinção um do outro, eram diferentes, mas os dois corações, tanto do que tinha mais quanto do que tinha menos, eram a mesma coisa, porque nos recebiam com amor, nos recebiam com carinhos. Então eu me recordo que em algumas das nossas trajetórias, nós ficávamos em uma casa, e que muitas das vezes as pessoas brigavam para nos ter lá. Outros, não, mas só na casa de fulano que o pastor fica. Deixa o pastor um pouco lá em casa. Irmãos, isto é agradável. Mas tem casa que a gente não quer mais voltar. Por causa da condição, do cuidado que a gente não tem, ou da forma que nos recebem. Mas todas as casas que nos receberam, glória a Deus por isto. Mas eu me recordo que tinha uma casa tão simples. Os meninos, as crianças, de fato eram bebês. E era o tempo que mais a gente viajava por esse São Paulo lá fora. E eu me recordo que em uma das vezes em que nós chegamos a um local, a uma cidade, para passar quase uma semana, a casa que podia nos receber, irmãos, a gente foi muito bem acolhido. Aquela família, eu já sabia do cuidado que nós teríamos, ao ponto de quando chegávamos na sua casa, eles iam no carro, pegavam as malas, ajudavam a pegar as crianças. Tinha uma irmã que nos ajudava com as crianças, porque foram 3, né? Em seguida, vocês sabem que crente não usa televisão, irmãos. Aleluia. Mas tem que vigiar, porque hoje não dá mais para ter tanto assim. Eu canso de dizer, tem uns irmãos aqui corajosos, né? Mas vamos lá. As crianças ainda bem pequenas, e eles vinham com muito carinho nos tirar, nos receber do veículo. E quando chegava ali, a gente já tinha tanta coisa para fazer da igreja, que eles sempre falavam assim: pastor, pode ficar despreocupado. Irmãos, e de fato, eu não esquecia o meu senso de pai, mas por alguns momentos eu esquecia que eu era pai, porque tinha alguém somando comigo. E aquilo para nós era de tamanha alegria. Só que em uma dessas nossas idas, a gente pegou um temporal durante a noite. E já estávamos todos deitados. Queridos, houve uma preocupação tão grande daqueles donos daquelas casas, porque o local onde nós estávamos
Chovia tanto, você lembra disso, Del? Que a gente pegou as crianças, colocou no lugar onde não molhava, e nós dois, às vezes, naquela noite, amanhecemos tomando alguns pingos de chuva, porque toda a casa foi comprometida. E aqueles irmãos ficaram tão preocupados. Ficaram tão preocupados que começaram a nos constranger. Porque tem amor que nos constrange. A gente fica sem jeito. A gente fica com vergonha. E a gente, meus irmãos, venha cá, vamos se abraçar, fiquem em paz. Sabemos do cuidado de vocês para com as nossas vidas. Irmãos, a família de Lázaro, Marta e Maria, faziam assim com Jesus. Jesus não ficava em nenhuma outra casa, a não ser a casa dos seus amigos. Só, meus amados, que nas andanças de Jesus por Jerusalém e toda Israel, a Bíblia diz que aqui já está chegando o fim do ministério de Jesus terreno. Então o que nós vemos? Qual é o cenário proposto para nós? Capítulo 10 do Evangelho de João vai dizer que o tempo, a estação para o local, a estação para a época era inverno. E eu acredito que, como todos vocês, o inverno, muitos não vê como uma beleza, porque o inverno acaba fazendo com que muitas situações sejam causadas, principalmente na região de Israel, um lugar muito frio. Então, no inverno, as pessoas elas são tendenciosas a serem calculistas, frias. As pessoas elas têm tendências de se retraírem no inverno. Este momento, quando a Bíblia relata, Jesus está em Jerusalém. A família de Lázaro, Marta e Maria, começam a enfrentar uma situação adversa na sua casa. Chegou uma doença, chegou uma enfermidade, e que acometeu a Lázaro, o irmão de Marta e Maria, o amigo de Jesus. Aquela família, eles começaram a se preocupar como todas as pessoas da casa se preocupam. A febre em um pico elevado. Talvez Marta fazia uma fusão, fazia um chá. Talvez Maria fazia uma compressa para poder conter aquela febre, aquela temperatura do corpo do seu irmão. Mas diz a Bíblia que a enfermidade ela se agravava. Só que o tempo passa. Os dias são passados. E Jesus está em Jerusalém, mas sobre alerta. Porque os judeus procuravam já o matar. Então Jesus, além de estar sobre alerta, a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus estão andando já temerosos. Estão andando já pensativos. Porque a qualquer momento eles poderiam se deparar com os soldados, com a cúpula que estava ali procurando para lhe matar. Então a Bíblia coloca a história de Lázaro para nós, que esta família está enfrentando, que a enfermidade se agrava. Então chega alguém, porque eu acredito, porque ao discorrer do texto, a gente tem relatos tanto de Maria quanto de Marta, do mesmo assunto. Aquele assunto que ambas vão dizer para Jesus, se o Senhor estivesse aqui. Vocês lembram? Marta e Maria, elas têm encontros com Jesus em tempos diferentes uma das outras. Mas ambas levam a mesma pronúncia, se o Senhor estivesse aqui. Isso nos dá a entender que elas discutiram sobre este assunto. E o assunto da sua casa era sobre Jesus. O assunto lá em casa, na casa de Lázaro e das suas irmãs, eram sobre Jesus. Mas chega alguns e começa a compartilhar com Marta e Maria. E Lázaro está enfermo, Lázaro está na cama, Lázaro está ardendo em febre. E a enfermidade de Lázaro só tendendo a aumentar. E alguém vai e fala para aquelas irmãs: e vocês já não avisaram a Jesus? Porque Jesus ele cura, ele abriu os olhos do cego. Jesus restaurou a audição de pessoas.
Jesus curou paralíticos. E isso move com Marta e Maria. Só que essas duas amigas de Jesus sabiam que Jesus estava já sobre alerta por causa da perseguição. Porque com um amigo a gente compartilha ideias e pensamentos e histórias. Com amigos nós confidenciamos os nossos sonhos. Então o fato de Jesus estar com os discípulos em Jerusalém, fora de evidência, porque chegou, irmãos, um momento em que Jesus ele precisou se recuar um pouco, porque o tempo ainda não era chegado para ele ser preso. Então ele precisava ser cauteloso, porque isto fez parte do ministério de Jesus, algo chamado vigilância. Digam todos comigo, vigilância. Vigilância é o cuidado ou a atenção dada a respeito do que está à nossa volta. Então Jesus estava cauteloso. Os seus amigos sabiam desta cautela. Só que Marta e Maria, elas são levedadas pela questão de estarem precisando da presença de Jesus. Então ambas cogitam, conversam, concordam, e a Bíblia diz que agora elas chamam um mensageiro, no versículo 3 do Evangelho de João, e elas mandam este mensageiro levar uma mensagem para Jesus em Jerusalém. Queridos, a mensagem que é mandada, transmitida pelo mensageiro, ela leva um tom. Ela leva um tom de mensagem que só entendia quem viviam em relacionamentos. Quando o mensageiro chega, talvez o mensageiro, o porta-voz daquela mensagem, ele se comportou em um tom de voz diferente. Mas quando ele entregou a mensagem, Jesus entendeu o tom que estava chegando aquela mensagem. Era uma mensagem de quem o conhecia. Era uma mensagem que trazia o peso de relacionamentos. Olha a mensagem que Jesus recebe. Por favor, projeção, versículo 3. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. João capítulo 11. A Bíblia vai dizer que este tom desta mensagem, Jesus percebe. Jesus entende, pode deixar por favor, que este versículo 3, quando o mensageiro traz a mensagem, o porta-voz da mensagem, ele desconhecia o relacionamento entre Jesus e a família de Lázaro. Ele desconhecia. Porque quando a gente tem relacionamento com alguém, são poucos que vão entender a forma da gente se comportar. Então a mensagem chega com um tom de suavidade. A mensagem, talvez o mensageiro chegou eufórico, chegou cansado, chegou preocupado, e o tom do mensageiro era um, mas o conteúdo que ele levava era um outro tom. Aquele a quem amas, aquele a quem amas está enfermo. Jesus percebeu, irmãos, essa mensagem. Jesus percebeu o que Marta e Maria lhes mandaram dizer. E no mesmo tom, porque Jesus entendeu a suavidade da precisão delas, Jesus lhes responde. Só que no meio do caminho a mensagem vai ficando distorcida. Porque versículo de número 4 vai dizer: ao saber do ocorrido, disse Jesus, preste bem atenção, como a mensagem tem um tom diferente. Essa enfermidade não terminará em morte. Marta e Maria mandou uma mensagem
que independente de quem estava transmitindo a mensagem, Jesus entendeu o tom de relacionamento que ambos possuíam. E Jesus lhe devolve uma mensagem pelo mesmo mensageiro. O mesmo mensageiro que muitas das vezes não entende o relacionamento entre duas pessoas, mas as pessoas que estão se relacionando, elas devem entender o que uma quer dizer à outra. E Jesus diz para Marta e Maria pelo mensageiro: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A Bíblia vai dizer que o mensageiro volta. Só que quando o mensageiro chega, ele passa esta mensagem. Só que a mensagem que Jesus mandou para Marta e Maria, ela chega com um tom áspero. Porque quando Marta e Maria vai ter o encontro de Jesus, elas querem cobrar uma presença física. Em algum momento, quem transmitiu a mensagem se equivocou. Porque Jesus entendeu a mensagem de socorro, Jesus entendeu a mensagem de relacionamento, Jesus entendeu o que a família que ele amava estava precisando dele. Versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que Jesus amava Marta e Maria e toda a sua casa, e a Lázaro. Jesus amava os três. Jesus é alguém de relacionamento, irmãos. Pensa em alguém que gosta de se relacionar. Jesus Cristo. Jesus ama a gente. Jesus ama pessoas. Se tem alguém especialista em pessoas, este alguém é Jesus. Só que às vezes Jesus, ele é mal interpretado. Ele entende todos, mas às vezes ele é mal compreendido. A Bíblia vai dizer que passa-se o tempo, os dias vão indo embora, e Jesus chega para os discípulos e fala da seguinte forma: eu vou visitar Lázaro, porque eu preciso despertá-lo, porque ele dorme. Isso tudo é por causa de relacionamento, porque ele sabe do problema. Jesus toma uma atitude que quando ele fala para os discípulos se desesperam, e eles vão perguntar para Jesus, os lembrando, o Senhor já se esqueceu? O que, Tiago? Que os judeus estão nos procurando, Senhor. Senhor, nós viemos desta região da Judeia corridos. Não, e o Senhor está dizendo em voltar para lá. Aí ele vai e repete: sim, porque meu amigo dorme. Preciso despertá-lo. Agora, quem ouviu o relato do mensageiro, preste bem atenção. Que Lázaro estava enfermo. Os mesmos que ouviu esta mensagem, agora está ouvindo de Jesus, que tem uma precisão de ir despertá-lo de um sono. Então eles falam: Senhor, não precisamos ir, porque Lázaro de fato está bem, uma vez que ele dorme. Então Jesus vai e fala assim: meus filhos, Lázaro morreu. Mas para muitos que veem impossível, para muitos que veem sem jeito, eu, o Senhor, estou vendo com a solução. Irmãos, não foi fácil para aquela família. A Bíblia vai dizer que na época, os judeus, eles tinham uma chamada crença, que a alma de um indivíduo ficava no corpo, mesmo após a morte, por 3 dias. Era uma crença estabelecida da época.
que alguém que morreu, ele ficava, mesmo após morto, o seu espírito sobre este corpo por 3 dias. O que a Bíblia vai dizer? Que passam 3 dias, Jesus decide visitar Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia, quando Jesus chega perto do povoado, isso já estavam dando 4 dias após a morte de Lázaro. Se tivesse uma crença estabelecida, como a palavra mostra, as histórias mostram, toda a esperança de Marta e Maria já tinha se esvaído. Quem está entendendo? A crença estabelecia, mesmo morto, Marta, olha pela janela, vê se vem Jesus, porque já tem 2 dias que o nosso irmão foi sepultado. Marta ia, olhava, nada, Maria, e caíam em pranto. Maria falava: Marta, sai lá fora no quintal, sai lá fora no terreiro, e veja se você vê movimento dos discípulos e de Jesus. Maria ia, Marta ia, e olhava tudo calmo e sereno. Não, Marta, nenhum movimento. Ambas se trancavam com os judeus, com os amigos mais de perto, e lamentavam o luto, porque Lázaro já havia morto. Lázaro estava já agora indo para o 3º dia. 3º dia, últimos momentos das expectativas de Marta e Maria. Talvez, porque no momento difícil, poucas pessoas a gente acha para nos ajudar. Poucas pessoas. Marta e Maria enlutada, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de conforto, precisando de alguém para poder lembrá-las e dizê-las o quê? Jesus mandou dizer que a doença não seria para o fim, mas seria para a glória do Pai. Mas eita vontade de dizer, Jesus. Mas esses crentes desviados, mudei a frase, gente, ao invés de ajudá-los, eles fermentam, eles levedam a massa. Talvez alguém batia no ombro de Marta e dizia assim: evangelista Nelson, mas ele não te ama? Talvez dizia para Marta, para Maria: quantas vezes vocês não fizeram churrasco aqui? Quantas vezes vocês não riram, vocês não celebraram? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E fermentando o coração de Marta e Maria, ao invés de consolá-las, elas eram devoradas pela insatisfação e tristeza. 4 dias, toda a esperança humana havia se findado. Vocês já ouviram dizer isto, que quando o socorro da terra acaba, o dos céus entra em cena. Jesus havia liberado uma palavra: não será para a morte, mas será para a glória de Deus, e que o Filho de Deus seja glorificado. Se Jesus chegasse no 3º dia, a crença derrubaria o seu ministério. Tem processo na sua vida que Deus não perdeu o controle, Deus não tirou os olhos de você, mas é preciso. Fique calmo e tranquilo, porque as mãos de Deus estão sobre você. Mesmo você pensando que é o fim, enquanto você ainda tem um pingo de esperança,
Você ainda pode fazer alguma coisa pelo mundo físico e natural, mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode já se animar e reanimar, levantando a sua mão, porque quando a terra falha, quando o recurso terreno acaba, os céus entram em ação. Aleluia. Quatro dias. Lá vem Jesus. Ele tem um destino. Lados da Judeia. Eu vou rever meus amigos, porque ele é o amigo que fica quando todos vão embora. Você tem amigo enquanto tudo vai bem. Quer conhecer seus amigos? Faça festa. Quer conhecer seus amigos? Faça um churrasco. Eles abandonam tudo para estar com você, porque o interesse deles é o que você pode dar e não é o que você é. Marta e Maria, coração dilacerados, ambas se abraçavam e dizia: ficamos só, porque nem Jesus apareceu para o adeus. Deus tem caminho na tormenta. Louve-se de lavar. Deus tem caminho na tormenta. Está vendo a tempestade? Deus tem caminho que a tempestade desconhece. Aleluia. 4 dias. Betânia não se falava outra coisa. A aldeia de Betânia não se propagava outra coisa. Jesus deixou na mão a família que ele amava. Próximo a Betânia, a movimentação foi grande. Ó, quem precisava, cego, coxo, aleijado, paralítico, todo mundo sendo arrastado, sendo levado, porque vem Jesus e sua comitiva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa mesma comitiva está chegando neste lugar hoje. E ele tem endereço certo. Ele tem endereço certo. Ah, vai ter mudança na tua casa. Vai ter mudança na tua história. Porque o que pensaram que é para vergonha, Deus está dizendo: é para minha glória. Uau, eita! Uma multidão que o apertava, lhe comprimia. Talvez alguém gritava na multidão assim: ele morreu! Jesus, calmo, sereno e tranquilo. Ele tinha uma direção, ele tinha um propósito. Ninguém tira Jesus, irmãos, da sua rota. A gente pode até se perder na rota, mas ele não se perde não. Vem ele com a sua comitiva, a multidão de todos os lados, e vem Jesus. Meu destino é em Betânia. Pode estar morto há 10 dias, há 1 mês. O poder foi me dado nos céus e na terra. Eu ostento todo o poder nos céus e na terra. Sim, meu. Sim, Pai. Sim, Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. Mesmo que você já deu por errado, por perdido, está nas mãos dele. Mesmo que você lançou fora, o Senhor está dizendo: está nas minhas mãos. A vida está nas minhas mãos. A morte está nas minhas mãos. Eu domino-as.
Ei, se prepare para você sair daqui hoje carregando os céus com você. Não somente dentro, mas você vai segurar em pontas dos céus e você vai arrastar por estas ruas afora. Correram, chegaram antes dele. Oh, chegaram diante dele, chegaram antes de Jesus. Marta, Maria, Jesus. Marta e Maria, por alguns momentos, não tinha mais perspectiva. Para quê? Agora que morreu? Agora que acabou? Vai ter festa. Vai voltar a alegria novamente. Diz o Senhor: vai voltar a ter festa. Se anteciparam, correram. Marta, Maria, Jesus. O que é que aconteceu? Está chegando em Betânia. Ele está na porta da entrada, Maria e Marta. Eu vi ele. E sabe qual é os rumores entre o povo? Que ele está vindo na tua casa. Uma casa de tristeza, uma casa de luto, uma casa que a alegria não mais existia há mais de 4 dias. As carpinteiras, as mulheres da época que ganhavam para se lamentar a desgraça da morte, já haviam sido despedidas. Não tinha mais nem as lamentações das carpinteiras. Solidão tomou conta daquele ambiente. Aquele ambiente que antes era de muita gente. Aquele ambiente que era de muita comida. Porque onde Jesus está, irmãos, não falta comida. Não, aonde Jesus está, o que não falta é motivo para comer. Olha pra gente. Eita, aleluia. Ainda bem que está dando para fechar pelo menos um. Tem uns que não são, irmão, de ruim. Tem uns que não é gordo, de ruim. Mas dá raiva na gente, né? Esses corpos sequinhos. Mas enfim, sou feliz com as minhas banhas. Marta e Maria. Jesus, até falar o nome de Jesus não tinha peso mais, porque estavam levedadas, estavam fermentadas com notícias ruins. Porque é assim, ó, no teu problema, na luta que você passa, é assim, ó, dos urubus, dos carnívoros. O pássaro da Europa, que o urubu lá tem nome chique. Os corvos, aqueles têm feio, irmão, que corre atrás do povo. O urubu aqui só corre atrás de morto. Na Europa eles correm atrás dos vivos, porque não tem comida para eles. A Bíblia diz que Marta e Maria, Jesus, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Marta ouviu o versículo 20, que ele estava no caminho, chegando à aldeia, ela sai desesperada. Oh, lá vem Marta. Preste bem atenção. Aqueles que tentavam se aproximar de Jesus, todos os paravam, ninguém chegava perto. Mas quem tem intimidade vai saber aonde é o lugar que ele precisa estar.
Você não entendeu? Eu vou desenhar. Muitas pessoas tentavam tocá-lo, tentavam agarrá-lo. Os discípulos os preservavam, os discípulos guardavam. Mas quando Marta vem correndo desesperada, Jesus olha e fala: sai da frente, porque vem Marta. Lá vem Marta. E ela sabe como adorar. A Bíblia diz que ela lança-se aos pés. Mas mesmo em adoração, ela expõe a sua levedação e a sua fermentação. Se o Senhor estivesse aqui. Quantas vezes vocês não perguntam: Senhor, por quê? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Deus tem um propósito para todas as coisas. O que deve lhe confortar é que tudo está no controle do Senhor. Seja a vida ou seja a morte, Ele continua sendo Deus. Jesus começa a desenvolver um diálogo com Marta. Marta, teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu conheço esta tua mensagem. Se tem alguém que conhece a tua mensagem, somos nós. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus vai afirmar para ela e dizer assim: se tu crer, Marta. Preste bem atenção nesta frase saída dos lábios de Jesus: tu verás a glória de Deus. Lázaro estava enfermo quando Jesus liberou a palavra dizendo: será para a glória de Deus. Versículo 3. Jesus, quando chega depois de 4 dias, ele repete as mesmas palavras que ele mandou pelo mensageiro. Aonde está o mensageiro que não te disse do jeito que eu falei? Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Se blinde, se feche para palavras de fermentação. Se feche. Está enfrentando alguma morte na tua vida? Não saia por aí contando para qualquer um, não. Porque a vida está cheio de coveiro. Pode ser uma gripe. Os coveiros de plantão já tem um plano da Cesoma para te vender. Pode ser um resfriado. Tchim! É 50 por mês. Está amarrado Satanás. Levante as mãos para o alto. Está quebrado Satanás. Faz barulho ao dono da vida. Se me oferecerem, vão voltar com o plano já quitado. A Bíblia diz que Marta, por algum momento, ela deixa Jesus. E Jesus, quando vê que Marta vai indo, diz assim: leve uma mensagem para Maria. É demais. Fala com Maria que eu quero vê-la. Porque só veio você, Marta. Maria está com o coração todo bagunçado. Maria está com o coração todo despedaçado. Fala com ela que eu quero vê-la. A Bíblia diz que Jesus não dá um passo. Ele fica no mesmo lugar em que a viu Marta. Marta sai desesperada. E quando se encontra com a sua irmã, ela diz assim: Jesus está aí, Maria. E ele pediu para te ver.
Para quê? Agora que tudo acabou mesmo. Porque é assim a história de muitos dos nossos irmãos. Para quê? Lázaro já morreu. Para quê? A minha alegria já foi embora. Para quê? Só me resta dor e eu tenho que me confortar com isto. Maria, Ele está te esperando na entrada da cidade. Vai, Maria. Ai, Jesus. Maria não aguenta. Porque quando a gente chega diante dele, a gente desmonta. Diante dele a maquiagem borra. Diante dele, esse trem grande dos olhos que o povo coloca, vai ser nos espetos, solta. Diante dele o catarro desce. Tem que voltar a descer, meus irmãos. Porque o ruivo da Galileia continua vivo. O Galileu, o Filho de Deus continua vivo. A tua história não acabou, Rovérgia. A tua história só está no começo. Só está no começo. Só está no começo. Maria, sem perspectiva, se lança dos pés dele. Eu vejo essa conversa com Maria, agora já de escanteio fora da multidão. Porque Marta rompe a multidão e ela tem acesso. Porque ela não é desconhecida, ela é amiga. Ela é íntima de Jesus. E para os íntimos, seja você esse porta-voz, diga para ele e para ela. Sempre a porta vai estar encostada. Não tem tranca, não tem cadeado e não tem chave. É só empurrar que você vai ter acesso que está do outro lado. Tem coisas extraordinárias sendo mudadas aqui hoje. Tem coisas tomando rumos. Eu vejo um caminho muito longo. E o Senhor dizendo que portas não vai atrapalhar esta caminhada. Que barreiras não vão atrapalhar esta caminhada. Maria, quando chega, ela tinha um lugar especial perto de Jesus, que era aos seus pés. Jesus está sentado, porque naquele tempo era caminhada, 3 quilômetros andando, cansado, fadigado, os necessitados clamando o aclamando. Jesus sentado, Maria chega sem palavras, mas com muitas interrogações, que nem vocês, vendo o problema, sentindo a dor. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, só sabe a dor quem passa. Só sabe o quanto dói quem está passando. Maria chega no lugar de sempre onde ela esteve, porque o amiga que amava ouvi-lo não tinha igual. Maria tinha, irmãos, intimidades desenvolvidas com Jesus, que só quem vive sabe a intensidade. Ela não teve palavras, se prostrou, mas ela não aguentou.
E ela repetiu as mesmas frases, as mesmas palavras de sua irmã Marta. Se estivesse aqui. E ela fala em pranto: meu irmão não teria morrido. Irmãos, foi tão intenso que a Bíblia diz que alguns judeus correram junto com ela para ver a reação do que ia acontecer. Aí a Bíblia diz que ele chorou. Ele chora, irmãos, porque ele o amava. Só que o choro de Jesus dá a entender que é por elas e não por ele. Porque ele continuava no foco de fazer um milagre em Betânia. Porque há 3 dias, quando ele decidiu vir a Betânia, ele disse: preciso ir despertar o meu amigo, porque ele dorme. Vem cá, Maria. Pare de chorar. Aonde o colocaram? Faz isso não, Jesus. Faz isso não, porque dói. Mas para ter cura, tem que doer, Maria. Para sarar da ferida, Maria, tem que abrir ela. Está cheio de secreção, Maria. Está vermelho, olha. É isso que está causando morte, Maria. Ó, Maria, a doença que está causando morte é essa aqui, ó. Ó, tem que abrir, Maria. Tem que tirar a pedra. Senhor, 4 dias. O que nós acreditamos? O espírito dele não está mais no corpo, Senhor. Porque ainda tem gente que quer ensinar Jesus a fazer milagres. Ele está com a vida destruída e está dizendo Jesus como fazer. Se fosse ontem, ainda talvez dava certo. 4 dias. Já está em estado de decomposição. Sabe o que quer dizer, Jesus? Fede. Está em odor elevado. Porque a morte fede as narinas de Deus. Talvez você não aguentou porque houve podridão. Talvez você jogou tudo pro alto porque você não aguentou mais o odor, a dor, a morte. Mas Jesus chegou para Maria e falou: leve-me até onde o colocaram. Vem ver. Quando Jesus chega na sepultura de Lázaro, meu Deus, aleluia, grande é o Senhor. A Bíblia vai dizer que tem uma pedra posta sobre a entrada da sepultura. E Jesus vai dizer: removei-a. Jesus tinha o poder de dar uma palavra, liberar uma sentença, e quem está do outro lado já receber daquilo que ele liberou. Ele podia, mas tem uma pedra, porque não adianta ele trazer a vida se a enfermidade não for tratada. Não adianta ele trazer vida se o que matou ainda vive. Tem que ser tratado, tem que ser descavado,
Tem que cavar, porque escondeu, agora tem que prestar conta. Porque não adianta a bênção se estabelecer, porque vão perder de novo. Porque o problema não está na vida, está no que causou a morte. Vamos investir? Vamos tirar um tempinho para pensar o que matou? Vamos colocar o cabeção para poder pensar no que trouxe a destruição, no que trouxe a desgraça, no que trouxe a escassez? Porque Ele está dizendo: eu posso dar vida, eu posso restituir tudo. Mas para quê? Só para poder fazer uma festa agora e amanhã chorarem de novo? A alegria dele é permanente, a alegria dele é durável. O que ele faz, o que ele quer fazer hoje na sua vida é durável. Remova a pedra. Senhor, já cheira mal 4 dias. Eu não te disse? Se tu crês, tu verás a glória de Deus. Vale muito a pena se submeter ao Senhor e aos seus caminhos. Foi tratado, removeram a pedra. Agora os telespectadores estão todos atenados. O que vai acontecer? Porque tem alguém que ouviu uma palavra que você disse, que há vida e que há vitória. Você ia cantar e contar. Preciso que você entenda antes do próximo passo. Alguém ouviu você dizer que há vida, há vitória. Você iria contar. O sepulcro já está com a pedra removida. Estão todos atenados para ver qual é o próximo passo. Mas esqueceram que o homem dos milagres está presente. Caminho desobstruído, não tem mais o que impede. A cura foi tratada. Doeu, pastor, como doeu. Eu pensei que eu não aguentaria, que eu morreria. Mas diz Deus, levante as suas mãos. Hoje eu sopro a vida. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Os céus já estavam assim em prontidão, ó Glorinha. Alguns anjos já dizendo assim: vai logo, Jesus. O Espírito já pronto para poder descer da eternidade. Porque o que tentaram matar, diz Deus, foi meu. E o que é meu não se perde. Como eu estou sentindo a graça dele, ao ponto de eu me explodir neste culto. O que tentaram tirar, não tiraram de você, tiraram de mim. O que tentaram acabar, não foi com você. Foi de mim. Tentaram contra mim. A eternidade tem surpresa para nós hoje. A eternidade tem surpresa para você hoje. A eternidade tem surpresa para você hoje. Os levedadores, os fermenteiros, os coveiros, os desgraçados, essa corja
desse povo que não presta, estão olhando, porque viram a morte, preste bem atenção, e conseguiram enterrar. Conseguiram enterrar sonhos, projetos, planos. Quantos planos enterrados, quantos projetos enterrados. Você tem até medo de viver tudo de novo, mas o Senhor diz: não foi contra você, foi contra mim. O que fizeram contra você não foi para você, foi contra mim. O que tentaram contra você não foi contra você, foi contra mim. Pedra removida, te dou graças, porque sempre me ouves. Lázaro, não foi 2 vezes não, viu? Eita. O amigo Lázaro, na eternidade, ouviu a voz que ecoa para todo sempre. Porque uma sentença que ele liberar hoje aqui, toda a eternidade vai ecoar. Primeira vez, Lázaro. Quem tem vida está me chamando. É o meu Senhor. Vem para fora. E está todo mundo esperando. Vamos ver quem vê o Lázaro primeiro chegar? Deixa eu ver. Aleluia! A vida voltou. Só que tem que ter cuidado. A vida voltou toda envolta nas faixas. Oh Senhor, para mim já vinha tudo pronto. Você tem que fazer alguma coisa, lindo. Você tem que valorizar o que Deus te dá. Então Jesus disse assim, ó: desatai-o. Porque o que estava morto, agora vivo está. Você vai levar o que está vivo. Você vai sair daqui com o que está vivo. E a orientação de Deus é: cuide. Alguém entendeu? Diz eu. O Senhor está dizendo: cuide. Alguém entendeu? Diga eu. Desate-o. Porque os olhos de todos já estão no teu milagre. A partir de hoje, se prepare, porque os olhos vão para você agora. Porque até o teu modo de andar vai ser de vida. Ah, você não entendeu, você não entendeu. Até o teu comportamento vai ser de vida. Não estava morto, não estava na sarjeta, não estava determinado a ir preso. Jesus visitou a minha aldeia. Jesus chegou na minha casa. Desataram? Oh alegria para Marta e Maria. Tenham atitudes hoje de Marta e Maria. Abracem o seu milagre. Pastor, dá um tema para esta mensagem. Abraça o seu milagre e carrega. É meu. Oh meu irmão. Oh meu cheiroso.
Ou é ele, é Lázaro. Jesus, não vai embora não, porque lá em casa o teu lugar ainda está te esperando. Senhor, eu vou voltar a fazer comida. Avisa os discípulos aí, Pedro, Tiago, diga para os outros que daqui meia hora tem comida nova lá em casa. Sabe por quê? Porque o que estava morto agora vive. Porque o sonho que acabaram, que mataram, enterraram, Jesus acabou de ressuscitar. Irmãos, houve um alvoroço tão grande que o vilarejo de Betânia não comportou a multidão de jacente. Gente dos quatro cantos da terra. É assim que Deus vai fazer. Quem se foi vai voltar. Quem humilhou vai ter que reconhecer Deus. Quem desprezou vai ter que ver Deus. Porque Lázaro vive. Lázaro vive. Se coloque sobre os pés. Lázaro